discurso vai se repetindo. Porque hoje a gente é educado, principalmente dentro da escola. Eu saí da escola um dia desse, tem 3 anos, então a gente é justamente ensinado isso, que o protestantismo no Brasil, ele ou começa com a Assembleia de Deus, né? Assim, absurdo, né? Dizer que o protestantismo no Brasil começa com a Assembleia de Deus, mas eu já ouvi isso. Passa muito por cima a história assim de Robert Kelly, de igreja presbiteriana, e não entende que tem um contexto histórico, social, cultural, e, enfim, é muito maior. A história sempre é muito maior do que a gente pensa, né? Então, aqui eu quero... não quero mais tomar o seu tempo, eu sei que o senhor tem muitos afazeres, e eu quero agradecer pela participação do professor, doutor Pedro Medeiros. Se o senhor tiver algum comentário final, pode fazer também. Não, claro, eu queria acrescentar a isso, só para aproveitar esse gancho. O protestantismo ele se firma no século XIX aqui no Brasil, mas nós temos a experiência protestante no Brasil desde o século XVI, né? Desde o século XVI. A França Antártica, para se pensar, né, os primeiros jesuítas que chegam ao Brasil, eles estão chegando aqui em 1549. A França Antártica em 1555, e já chega aqui a França Antártica com um pastor calvinista, né, um pastor calvinista, ou seja, Villegagnon, ele solicita a Calvino missionários para que viessem junto com a França Antártica. Então vem um pastor, o Richelieu, vem um seminarista, mais, se eu não me engano, 9 discípulos de Calvino. Aí nós temos a história da Confissão de Fé da Guanabara. Primeira confissão de fé do Brasil, uma confissão de fé protestante na Guanabara em 1557. Né? Então, assim, nós já temos isso bem estabelecido. Tem um culto protestante acontecendo no Rio de Janeiro em 1557. Nós temos evangelização de índios, de nativos americanos, nesse contexto da França Antártica. No século XVII, nós temos outra experiência, que são os holandeses, né, em 2 momentos específicos, na Bahia, em 1624, e posteriormente em Pernambuco. Né. Nós temos, nesse contexto aí, por exemplo, da Holanda, pastores ordenados, pastores reformados, ou seja, são levados, na primeira experiência, são levados pastores nativos americanos, índios, né, cristãos já protestantes, nativos americanos, são levados para a Europa para poderem estudar teologia, se formarem na Europa e voltarem ordenados. Então, assim, Pedro Poti, né, Paraopaba, eles voltam ordenados, e há uma evangelização efetiva dos índios em Pernambuco. A construção de igreja protestante em Pernambuco. Então, assim, avança o protestantismo em Pernambuco durante esse período, mas é a segunda tentativa, ela não se estabelece. Nós temos, entre essa segunda tentativa até o século XIX, alguns casos de viajantes que passam pelo Brasil que são protestantes, que deixam seus registros. Nós temos o mais conhecido, né, já no século XIX, em 1805, Henry Martin, né, ele está viajando para o Oriente. Henry Martin é um missionário, ele passa pelo Brasil e ele registra, ele tem contato com padres, ele conversa com jesuítas em 1805, ele chega a fazer um certo trabalho de evangelização pela sua passagem pelo Rio de Janeiro, antes da família real portuguesa chegar aqui. Em 1836, nós temos já o Justin Spalding causando já um tumulto, quer dizer, o Luiz Gonçalves dos Santos, ou o Padre Perereca, né? O Padre Perereca fica revoltado com Justin Spalding, porque ele diz, esses protestantes estão chegando aqui no Brasil, isso na década de 30, os protestantes estão chegando no Brasil para estabelecer aqui essa religião protestante para libertar nossos escravos. Né? Ele registra isso, porque Justin Spalding abre uma escola bíblica dominical para libertos da escravidão. Assim, esse é o foco que ele está... que Justin Spalding chega aqui, o metodista. O Daniel Kidder, 1837, ele é agente da Sociedade Bíblica, e ele consegue convencer Diogo Antônio Feijó, que era regente do Império, período das regências, década de 30,
a lançar um projeto que, infelizmente, foi recusado na Câmara, foi reprovado, mas lançou um projeto, e esse projeto era para distribuir Bíblias, para o governo distribuir Bíblias nas escolas que estavam ali sob o cuidado do governo na década de 30. Ele conseguiria essas Bíblias, era só a autorização, ele teria essa distribuição de Bíblias aqui. Então, nós temos isso ali na década de 30 também. Então, assim, tem muita coisa sobre protestantes que não se reduz ao que a bolha da internet está falando. E uma das coisas, por exemplo, que, aproveitando que o tema é esse, eu não posso encerrar sem falar isso, uma das coisas que essas bolhas de internet elas estão colocando, algumas páginas específicas de Instagram, e que assim me deixa doente toda vez que eu vejo, é que eles insistentemente tentam vincular o protestantismo do século XIX com a maçonaria. Assim, é ridículo quando toda vez que fala sobre protestantismo, qualquer uma dessas páginas tem uma coisa de maçonaria lá no meio do caminho. Até quando eu vi uma postagem, não faz muito tempo, eles falando sobre a Martha Watts. Martha Watts, por exemplo, chega aqui em 1881. Martha Watts é uma missionária solteira, protestante, que vem para uma agência missionária dedicada a mulheres. Ela chega aqui, solteira, na Sociedade Imperial, né? E se estabelece em Piracicaba, abre escola para meninas, né? Meninas, muitas delas, às vezes, que não conseguiam ingresso em outro tipo de educação por perseguição religiosa, outras coisas mais, e ela estabelece uma escola para meninas, que hoje é a Universidade Metodista de Piracicaba, né, se desenvolveu para se tornar a Universidade Metodista de Piracicaba, que está lá até hoje. Aí eu vi uma postagem da Martha Watts, que não tinha nada a ver com maçonaria, ela nunca teve nada a ver com maçonaria, pelo menos não temos documentos ainda que mostrem isso, e no meio lá da postagem, enfiou uma maçonaria lá no meio do caminho. Então, assim, não é assim. Os protestantes é falta de leitura. Vai ler o David Gueiros Vieira, que é o clássico sobre protestantismo, maçonaria e questão religiosa no Brasil, que ele vai mostrar, houve uma união de forças na época do Império para acabar com a questão do padroado, da forma como o padroado era. E não era somente maçons que queriam acabar com o padroado da forma como ele estava. Muitos católicos, na época do Segundo Reinado, que eram bispos reformadores, bispos ultramontanos, no Segundo Reinado, eles mantiveram ali a questão do padroado, mas eles sofreram. Não pode se esquecer que na década de 70 temos 2 bispos que eram ultramontanos, ou seja, eles eram conservadores católicos, não estavam unidos à política, eles eram submissos ao Papa. Dom Vital, que é o mais citado, né? Dom Vital Maria, Dom Frei Vital Maria e o Dom Macedo Costa, que foram para a cadeia, né? Eles foram para a cadeia e não tinha nada a ver com protestantismo, tinha a ver com maçonaria. E o problema da maçonaria dentro da Igreja Católica, dentro das irmandades católicas, não tinha nada a ver com protestantismo. Eles foram para a cadeia por causa disso. Os protestantes, inclusive, outro dia eu estava aqui falando numa outra live com o Lucas Gesta, e eu falei, os protestantes, o que é engraçado é ler os jornais na época da questão religiosa, e ver que os protestantes, eles provocavam, né? Não, os católicos estão certos, realmente não pode ser maçom e católico. Só que, naquele contexto de união de forças, muitos protestantes ali, às vezes diziam, não quer ser cristão e ser maçom na década de 70 especificamente, durante a questão religiosa especificamente, vem ser protestante também, no sentido realmente de derrotar. Leia o David Gueiros Vieira. Posteriormente, nós vamos ter, na década de 90, depois do Império, uma grande debate, uma grande discussão na igreja que estava mais fortalecida, na denominação que era mais forte no século XIX, que são os presbiterianos. E o século XIX é o século dos presbiterianos. E nós teremos ali uma discussão forte na década de 90 sobre a legitimidade de ser cristão evangélico e ser maçom. Então, assim, na década de 90 eles estão discutindo isso. E o resultado é que não era legítimo, que não deveria ser maçom e ser protestante. O que vai resultar na cisão da Igreja Presbiteriana no Brasil, porque como uma determinada parte já tinha alguns personagens que eram maçons em posições de liderança, a outra parte se separou.
seja, isso nunca foi uma questão pacífica. No início houve uma união de forças para acabar com o padroado e dessa forma ter a plena liberdade religiosa no Brasil. Por que era necessário ter liberdade religiosa no Brasil no século XIX? Vamos lá. Morreu. O camarada morria. Era protestante, vai ser enterrado no máximo na calçada do cemitério, porque dentro do cemitério não pode. Porque o cemitério é Campo Bento. Se é Campo Bento, então só católico pode ser enterrado dentro dos muros. Aí muitos protestantes construindo cemitérios protestantes, temos o cemitério dos ingleses, em alguns estados brasileiros até hoje, cemitério dos ingleses, às vezes enterrava lá, mas quando não tinha nenhum cemitério, vai enterrar onde? Ia enterrar na calçada. Para que liberdade religiosa? Para ter a secularização dos cemitérios e o protestante possa ser enterrado de forma digna. Para quem que era necessária liberdade religiosa? Casamento. A primeira lei que começou a dar uma certa legitimidade a casamento de não católicos é de 1861, que foi regulamentado por um decreto de 1863, de autoria do José Tomás Nabuco de Araújo, que dependia ainda do registro de um pastor evangélico na Secretaria do Império para que ele pudesse celebrar esse casamento fosse reconhecido pelo Estado. Mas onde não houvesse esse pastor registrado, devidamente registrado, esse casamento jamais poderia acontecer. Então, o casamento só poderia acontecer entre protestantes. Ou seja, se fosse um protestante com um católico, esse casamento do pastor não era válido. E quais eram os problemas que aconteciam? Vários. Um desses problemas é que muitos desses imigrantes, por exemplo, quando chegavam aqui, eles chegavam às vezes solteiros. Muitos pais queriam ter bons casamentos para as filhas. Por questão de propriedade, poder ter uma terra, poder ter uma vida digna. Muitas dessas meninas e até os homens acabavam se casando com quem? Com católicos, filhos de católicos. Se casavam com católicos para poder se estabelecer, para poder ter uma vida aqui no Brasil. Só que uma vez casados, se esse parceiro, por exemplo, se esse cônjuge decidisse, não quero mais saber de você, quero ir para... que gostei mais da outra, não sei o quê, era só chegar no padre, e temos casos que isso aconteceu. Chegar no padre e falar, padre, eu não quero mais ela não, quero que ela protestante, agora quero essa católica aqui. E o padre anulava o casamento. Então, assim, isso aparece nos jornais, essa reclamação aparece nos jornais, essa reclamação aparece nos documentos, e por isso era necessária a questão do casamento civil. A defesa do casamento civil era separar o casamento religioso do casamento civil, ou seja, o casamento civil reconhecia a questão da legitimidade legal da união dos dois, e o casamento religioso não se tirava. Depois houve discussões, casamento religioso antes do casamento civil, casamento religioso depois do casamento civil, século XIX. Nascimento era a mesma coisa, registros. Os registros de nascimento, eles só passam a ser civis, portanto não estão mais sob o controle da Igreja Católica, na década de 80. Então há uma união, isso é muito bem trabalhado pelo clássico do David Gueiros Vieira, há uma união de forças no século XIX que estão tentando acabar com o padroado da forma como era, exatamente para conseguir garantir a liberdade religiosa. Quem defende hoje um império de uma forma muito idílica, muito romântica, não reconhece esses problemas. E outra, os próprios católicos, depois que os católicos sofrem aquela situação de serem presos, há um recuo no sentido de apoiar o império por parte desses bispos ultramontanos. E na década de 80, esse recuo ele avança, até que quando chega às vésperas do golpe republicano, já há realmente um posicionamento da igreja de quase largar de mão. A gente sabe disso, a questão religiosa resultou nisso, um largar de mão dessas autoridades religiosas em relação a apoiar totalmente o império. E um autor católico, um historiador católico, que é da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, o professor Frei Dilermando Ramos Vieira, no livro dele da História do Catolicismo no Brasil, ele demonstra que esses bispos ultramontanos, eles receberam de forma muito, muito tranquila, né? Não houve protestos em relação a quando a República ela se instaurou, acabando com o Império. Ou seja, o Império tinha muitos problemas. Existiam várias circunstâncias na época do Império que, principalmente essa questão da união, que travava, muitas leis ficavam travadas por causa desse tipo de união religiosa, as questões civis, principalmente. Então, pensar no protestantismo no Império tem que se pensar nesses marcos, tem que se pensar
nessa discussão. Não tem como ser, não, a maçonaria era o protestantismo e isso que deu ruim no Império. Não, não é isso. A questão é mais complexa, a questão tem as suas nuances, tem protestantes contra a questão da maçonaria. Na década de 80, nós já temos uma força dentro da igreja presbiteriana de um protestantismo nacional, já formado, um protestantismo nacional que resiste, no final da década de 80, às orientações das agências americanas. Ou seja, não é assim mesmo uma questão de americano também, não, sabe? A gente vê por aí, né? É os americanos, é o liberalismo americano, não sei o quê. Não, assim, na década de 80 você já tem uma força nacional que está lutando contra a permanência desses missionários, querendo que eles podem ir embora, a gente continua o nosso caminho. Temos de fala de pastores, como o pastor Eduardo Carlos Pereira, pastor nacional brasileiro, que reclama, no final do século XIX, do imperialismo americano. Ele está tentando fortalecer essa autonomia do protestantismo no Brasil. Então, assim, a maravilha da história, se estudar a história, é que a história não é simples. A história não é esse preto no branco que tentam vender aí, ou seja, só acabar isso ou voltar aquilo que está tudo resolvido. Não está resolvido. A história tem os seus dilemas, a história tem as suas tensões, é isso que enriquece os estudos de história, e eu entrei no curso de história e avancei em história por causa disso. Porque é o ser humano, assim, trabalhar com o ser humano, entender o ser humano é entender que o ser humano é um ser complexo. Não é fácil, não é uma coisa assim tão simples de ser resolvida. Nós vivemos numa luta por memória, ou seja, quando a gente olha lá o Império, olha esse protestantismo, a gente fica muito no contexto da memória. Eu digo que, para encerrar minha fala aqui, já está falando demais, para encerrar minha fala, mas eu digo que a minha própria história, né? Eu sou um pastor assembleano, mas que continua estudando ao longo de todos esses anos, principalmente os presbiterianos no século XIX, já que meu tema é século XIX, e a maior denominação protestante no Império eram os presbiterianos, mas tangendo outros grupos também, e entender que o que é a minha identidade, aquilo que eu creio como convicção de fé, e que isso realmente não é abalado pela questão dos estudos, e entender que quando a gente vai para os estudos, a gente mostra que todo esse romantismo, toda essa visão idílica sobre o passado, ela cai por água abaixo, porque não. Ser humano é um ser complexo. Isso que é legal de história, é entender essa complexidade. Não se resolve de forma simples as questões históricas. É isso. Rapaz, de fato, chega a me arrepiar agora. Tem sido para mim também, agora no início dessa jornada, né, tem sido bastante isso, quebrar a visão romântica do passado, e eu percebo que esses grupos que a gente mencionou na live, o principal característica deles é terem realmente uma visão deturpada do passado, uma visão romantizada. E isso atrapalha o estudo histórico, isso atrapalha a interpretação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao professor, doutor, pastor Pedro. Eu esqueci de falar o pastor, mas tem o pastor também. Nós temos o Pedro professor, o Pedro pastor, o Pedro pai. É completo demais. Esse filme aí eu sei que nele quando eu cresci. E eu quero agradecer ao Senhor, de verdade, por podermos estar aqui, por essa live. E espero que a gente possa marcar outros momentos, talvez falar da história da Assembleia de Deus, que é uma coisa que eu queria falar também, queria estudar. Talvez a gente entrar mais a fundo nessa questão do presbiterianismo no século XIX, que também é um assunto muito importante para mim, porque eu fui presbiteriano, hoje eu não sou mais, eu sou membro da Igreja Reformada do Brasil, mas eu ainda tenho muito carinho aí pela história do presbiterianismo e por tudo que eles produziram, tá? E eu quero agradecer ao senhor por ter participado, agradecer às pessoas que estiveram presentes aqui, a Emanuel Vinícius, que
não ironicamente é o meu patrão, então espero que ele esteja aí. Aqui na live esteve aqui também Cida Palmeirim, acredito que é da sua parte. Tia. É tudo X aí. Postou alguma coisa sobre ela no Instagram recentemente? Ou foi outra tia? Não, tem a. Tia Cefra. Minha família está sempre me apoiando. Tia Cida aí. A tia Cefra aí, ó. Cefra. Muito bem, então um abraço para a Cefra, para a Cida, para Vinícius, para todo mundo que participou. E mais uma vez agradeço a presença do professor, doutor, pastor Pedro Henrique Medeiros. Um abraço, Deus te abençoe. Muito obrigado. As redes sociais dele estão aqui, pessoal, aqui embaixo. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá aqui embaixo, ó, no bannerzinho, e também tá aí na descrição da nossa live. Nossa live vai ficar salva, tá? O Matias Séfora pediu aí para as pesquisas. Então, um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.